Olá, pensadores e pensadoras. Essa aula será sobre um recorte no pensamento de Platão, especificamente no pensamento político, e um recorte ainda maior nesse pensamento político de Platão, que é quando Platão ele vai tratar sobre o rei filósofo ou o filósofo rei. Então a ideia de a gente terminar esse vídeo é compreendendo por que o rei filósofo ele é o melhor para a sociedade e como é que se chega à definição desse rei filósofo, tá bem? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Platão ele está desacreditado da democracia em Atenas. Uma que Atenas ela está entrando numa decadência política e econômica por determinadas escolhas democráticas da sua cidade. Fazer determinada guerra, determinada batalha, fazer coligações com determinadas cidades e estado, e isso está levando à ruína de Atenas. Uma outra coisa que Platão está decepcionado com a democracia é que essa própria democracia foi a que condenou Sócrates, o seu mestre. A gente viu quanto Platão fica abalado com a morte de Sócrates. Então ele tem diversos fatores para não acreditar na democracia ateniense. O que o leva a desenvolver uma obra chamada A República, onde ela faz uma grande crítica à democracia ateniense e propõe uma nova forma de governo. Essa obra A República ela é uma receita, vamos dizer assim, de uma cidade ideal que nunca foi colocada em prática, mas serviu para os questionamentos e serve também para os parâmetros para determinadas escolhas desde quando ela foi escrita. Então Platão ele vai sugerir uma nova organização social para excluir a democracia do poder. Então, se ele quer excluir a democracia do poder, qual é então a forma de governo que Platão vai apoiar? Isso pode ser até uma questão para o Enem ou uma questão para a vida quando você estiver discutindo política. Platão ele vai dizer que a melhor forma de poder é a aristocracia. E o que, é que seria a aristocracia e os aristocratas? Que a gente tanto ouve falar. Aristocracia é uma palavra grego. Ariston seria basicamente os melhores e cracia seria o governo. Então seria o governo dos melhores. Mas como é que saberíamos quem eram os melhores? Platão ele aí vai fazer uma estrutura social para a gente compreender quem eram os melhores, como identificar os melhores e como é que os melhores poderiam chegar a governar. Platão ele vai propor uma forma de educação baseada na sua teoria das ideias, na sua teoria das almas. Vocês vão ter que lembrar que isso é importante porque para a gente entender a sociedade de Platão, a gente tem que entender o homem de Platão. Porque acaba que o homem de Platão ele vai refletir na forma que se organiza a sociedade. Vocês vão entender o porquê. Mas vamos fazer aqui um rápido levantamento sobre o que era o homem em Platão. O homem era um corpo que carregava uma alma. Essa alma ela vinha do mundo das ideias. Do mundo das ideias, quando ela vinha para o corpo, o que é que acontecia? Ela passava por um processo de amnésia. Ela esquecia tudo que ela conheceu no mundo das ideias, que eram as formas perfeitas, eternas e imutáveis. Quando ela chegava aqui no corpo, essa alma ela não aprendia coisas novas. O que é que acontecia? Ela se recordava do que ela já conhecia. E esse processo de recordar, a gente chamou ele de remanescência da alma. E o que é que estimulava esse recordar para termos ideias perfeitas, eternas e imutáveis? Era o diálogo através da razão. Então, através do diálogo da razão, a alma passava pela sua remanescência e recordava das ideias perfeitas, eternas e imutáveis do mundo das ideias. Então, esse basicamente é o homem de Platão. Quando essa alma está no corpo, Platão vai identificar de que ela se divide em três: a alma racional, a alma irascível e a alma apetitiva ou concupiscível. Vamos chamar apetitiva que é mais fácil.
A alma racional, ela cuida das ideias, da lógica, da razão. É onde mora a filosofia para Platão. A alma irascível, é de onde vem a palavra ira, né? A alma irascível, ela é ligada diretamente às emoções. E a alma concupiscível, a alma apetitiva, ela está ligada às questões primordiais do homem que faz o homem se mover. E aí os impulsos sexuais, a fome, esses prazeres momentâneos estavam ligados a essa alma apetitiva. Platão ele vai dividir no corpo da seguinte maneira: na parte da cabeça a gente encontra a alma racional. No tronco, nessa parte aqui do coração, temos a alma irascível, essa que está ligada às emoções. E no baixo ventre temos a alma apetitiva, a alma concupiscível, que é a que cuida, como eu falei, desses prazeres momentâneos, essas coisas que fazem o homem viver aparentemente, como o sexo, como se alimentar. Tendo essa ideia de homem como base, onde a razão está comandando, a alma irascível ela está fazendo o homem sentir, o homem emocionar, e a alma concupiscível, a alma apetitiva, está mantendo o homem vivo, está mantendo a espécie viva. Platão ele vai levar essa alma para a sociedade. Tá entendendo até aí? Então, temos agora uma sociedade que necessita de uma cabeça, uma sociedade que precisa de um tronco, uma sociedade que precisa de um baixo ventre. Nesse baixo ventre, essa sociedade ela vai estar composta por camponeses e comerciantes, que é o que faz a roda girar. Nesse meio, nesse lugar que seria da alma irascível do homem, na sociedade a gente vai ter que ter o quê? Os guerreiros. São eles que estão ligados a proteger a cidade, por serem movidos a essas emoções. E acima, no topo, estariam as pessoas que cuidam do resto desse corpo. No topo estaria a razão da sociedade. E quem melhor para tratar de razão para Platão do que não um filósofo? Então, o filósofo ele está no topo da cadeia da organização, porque o filósofo ele está mais próximo da razão, ele está mais próximo da ideia verdadeira e absoluta, eterna e imutável. Certo. Então a gente tem uma sociedade dividida em três classes: uma classe racional, uma classe irascível e uma classe apetitiva. Então, as pessoas que compõem essa sociedade, elas têm essas características da alma mais pulsante. Como é que isso era identificado para Platão? No processo de formar a sociedade de Platão, ele vai sugerir que a criança, a partir dos 7 anos de idade, ela vá para o Estado. O Estado é que vai cuidar de toda a sua educação. Essa educação, Platão não. Essa educação na Grécia ela é conhecida como paideia. Porque a ideia que a gente tem de educação, ela é mais uma coisa relacionada à transmissão de conteúdo e desenvolver aquele conteúdo separado por disciplinas, e aí o estudante volta para casa, no outro dia vai para a escola. Essa é a ideia que a gente tem sobre a educação. Toda fatiadinha e com utilidades específicas. A educação ateniense, a educação grega no geral, a educação chamada paideia, a paideia, ela é uma formação do indivíduo. É uma formação basicamente do caráter do indivíduo. Ela é uma educação mais relacionada à sabedoria, a saber agir
na vida, bem mais do que uma medição quantitativa e qualitativa de conteúdos. Então essa educação ia pegar a criança com 7 anos de idade e acompanharia ela até os 30 anos de idade. Nesse percurso, através do que? Do diálogo e da razão, a alma desses alunos iriam mantendo contato, iriam passando pelo processo de remanescência e buscando as ideias do mundo das ideias. Nesse processo, os tutores, os professores, os mestres, eles estariam incumbidos de perceber quais eram os alunos e as suas almas. Um aluno que ele tivesse mais apego à sua alma apetitiva, ele começaria a ser encaminhado para conhecer mais sobre o comércio, sobre como ser um artesão, como viver no campo, na agricultura. Então, se o aluno ele desenvolvesse, ele tivesse mais apego à sua aula apetitiva, à sua alma apetitiva, ele começaria a ser direcionado para esse tipo de educação. E ele sendo direcionado para esse tipo de educação, ele ia para aquela classe social, que seria dos artesãos e dos comerciantes. O aluno que ele fosse mais apegado à sua alma irascível, à sua alma emocional, ele iria ser direcionado aos estudos de guerra. Dessa maneira, ele ia se tornar um guerreiro e ele ia para a segunda classe social, que seria dos guardiões da cidade. E o aluno que ele tivesse mais apego à sua alma racional, à sua razão, ele iria ser direcionado aos estudos da lógica, da geometria, da filosofia, da matemática, e ele iria para essa camada social que seria da razão, das pessoas que cuidam do corpo da sociedade. Então ele iria para um ambiente que a gente poderia assim dizer, para a cabeça, para o topo da sociedade, e lá, junto com os outros que pensam junto, que pensam através, que são apegados da razão, organizam a forma como a sociedade deve se mover. Basicamente, Platão estava pegando a sua ideia de corpo humano, que seria a cabeça dominando essas duas regiões, seria a alma racional, dominando a alma irascível e a alma concupiscível. Melhor para o homem, porque melhor é um homem agir através da razão do que da emoção ou do que dos seus impulsos sexuais. É melhor um homem agir de forma racional do que ele reagir através dos seus impulsos. A gente pode até concordar com isso, né? Então, para Platão, era também uma sociedade que deveria ser organizada dessa maneira, onde as decisões a ser tomadas deveriam ser por quem toma através da razão. A gente entende Platão chegar a essa ideia porque, como qualquer pessoa poderia, como qualquer pessoa não, né? A gente sabe que a democracia ateniense não era para qualquer um, mas como quem tinha acesso às decisões eram pessoas que poderiam entender de política ou não, poderiam entender de justiça ou não. Por exemplo, poderia ser um comerciante bem influente e ele teria total direito de um voto extremamente participativo sobre uma decisão que afetaria toda a sociedade. Uma decisão talvez em prol de si mesmo e afetaria todo mundo. Então Platão quer afastar essas pessoas do poder e quer deixar no poder apenas as pessoas com capacidades racionais suficientes para pensar o melhor para a cidade. Por isso é que Platão ele pede uma aristocracia, que mais uma vez seria o governo dos melhores. E os melhores para ele seriam as pessoas que utilizariam da razão. Por quê? Porque através da razão, através de todo aquele exercício
de remanescência da alma, através de toda aquela dialética racional, poderia se chegar à melhor noção do que era justiça, do que era o bem para todos, o que era o bem comum. Como é que alguém que estava no poder não poderia saber o que é o bem comum? Só alguém muito capacitado, alguém com muita reflexão racional, que utilizasse a razão como seu guia, poderia compreender o que era o bem comum, o que era o bem para todos. E essas pessoas, quem seriam? Aí seriam os filósofos para Platão. Por isso é que o rei filósofo é o melhor governante na ideia da cabeça de Platão. Bem coerente dentro do contexto que ele monta e o que ele nos revela da democracia ateniense. Vale lembrar que Sócrates também ele era contra a democracia pelos mesmos motivos de Platão. Sócrates ele utilizava do exemplo de um navio em alto mar. E o quanto a democracia poderia ser perigosa, porque caso o comandante daquele navio morresse, qualquer um poderia votar e qualquer um poderia querer ser o comandante. E esse mesmo que não conhecesse nada de navegação, não conhecesse nada de como se guiar através das estrelas, ele queria ser o comandante porque era uma democracia e todos tinham o direito de querer se eleger ou de querer poder votar. Então, dentro desse contexto, Platão, para falar mal da democracia, para ser contra a democracia, ele propõe uma aristocracia e nessa aristocracia o rei filósofo ficaria no topo, se utilizando da razão e podendo assim organizar melhor o funcionamento da máquina social. Então aí vale lembrar, para a gente concluir, de que essa máquina social ela é um reflexo basicamente do corpo, é um reflexo basicamente dessa ideia de homem, onde ele está dividido em três: uma alma racional, uma alma irascível, uma alma apetitiva. A alma apetitiva ligado ao comércio e os artesãos, a alma irascível ligado aos guerreiros e a alma racional ligado aos filósofos, que estariam no topo cuidando de toda a sociedade. A gente viu que seriam identificadas pessoas através de uma educação que a gente conhece como paideia, e que a partir de qual alma você era mais apegada, você começaria a ser encaminhado para uma determinada educação e essa educação iria você a fazer parte de uma determinada classe social. Então é isso aí. As discussões sobre classes e se isso é justo ou não, aí a gente já vai ver isso bem mais lá na frente, quando a gente for estudar a luta de classe, essas coisas todas com Karl Marx. Mas por enquanto, essa aí é a ideia de política e a ideia de rei filósofo de Platão. Então, fiquem na paz e abração a todos vocês.